7 grupinhos de correntinhas presas sobre as próximas 7 bases. E vou repetir o restante da carreirinha, certo? Então, vou fazer um grupinho de correntinha presa para cada base e vou repetir o restante dessa carreirinha. Vou cortar essa parte do vídeo, vou voltar com essa carreirinha finalizada e aí eu volto com a próxima carreirinha. Carreirinha de número 58 finalizada. Então, aqui eu fiz as 7 grupinhos de correntinhas presas e repeti o restante da carreirinha, fazendo da mesma forma que a carreirinha anterior. Agora, para a carreirinha de número 59, vou iniciar fazendo 6 pontos baixíssimos, até chegar no 7º ponto alto de base. Sobre ele, eu vou subir um ponto alto fazendo 3 correntinhas. Eu vou precisar de 7 pontos altos. Aqui eu já tenho o primeiro. Então, vou fazer 3 sobre os próximos 3 bloquinhos vazios e mais 3 sobre os próximos 3 pontos altos de base. Em seguida, vou repetir os próximos 3 bloquinhos vazios e vou fazer mais 3 sobre os próximos 7 pontos altos de base, totalizando assim 6 bloquinhos vazios feitos. Em seguida, vou fazer 5 pontos altos sobre o próximo grupinho de correntinhas presas, fazendo 2 pontos altos no começo das correntinhas, um ponto alto duplo sobre esse ponto baixo, mais 2 pontos altos sobre as próximas correntinhas e mais um sobre o próximo ponto alto de base. Então, aqui eu tenho 7 pontos altos feitos. Em seguida, vou fazer 6 bases, porque eu tenho 6 grupinhos de correntinhas presas. Feito, então, as 6 bases sobre os 6 grupinhos de correntinhas presas, vou fazer agora mais 3 bases, certo? A primeira eu vou fazer sobre esse grupinho de 7 pontos altos. Então, vou fazer outra base fazendo 5 correntinhas. Vou pular esse bloquinho vazio e 1, 2, 3 pontos altos. Sobre o quarto, eu vou subir um ponto alto. Então, aqui eu pulei um bloquinho vazio e um bloquinho cheio. Pulei 3 pontos altos, sobre o quarto eu subi um ponto alto. Novamente, vou fazer outra base de 5 correntinhas. E vou pular diretamente para esse ponto alto aqui, do primeiro ponto alto desse bloquinho vazio. Então, aqui eu tenho 7 bases, 8, 9, 10 bases feitas, certo? Em seguida, vou repetir os próximos 2 bloquinhos cheios. E vou acrescentar mais um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. Ficando assim com 3 bloquinhos cheios feitos. Agora, vou fazer um bloquinho vazio sobre esse bloquinho cheio. Vou fazer um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. Vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio. Vou fazer, então, um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio.
E vou repetir os próximos 2 bloquinhos cheios, ficando assim, com 3 bloquinhos cheios feitos. Aí, então, vou repetir esse bloquinho vazio. Vou fazer uma base sobre o próximo grupinho de correntinha presa. Espera aí. Vou fazer 5 pontos altos sobre o próximo grupinho de correntinhas presas. Então, aqui eu tenho 7 pontos altos feitos, certo? Em seguida, vou fazer 3 bloquinhos vazios sobre esses próximos 7 pontos altos. Lembrando que cada grupinho, aliás, cada bloquinho, eu separo com uma correntinha. Em seguida, vou repetir mais 3, ficando assim, com 6 bloquinhos vazios. E vou fazer 6 pontos altos, sendo 3 sobre os próximos 3 bloquinhos vazios e mais 3 sobre os próximos 3 pontos altos de base. Dessa forma. Então, aqui está finalizada a carreirinha de número 59, certo? Para fazer a carreirinha de número 60, vou iniciar repetindo o finalzinho da carreirinha anterior. Então, vou repetir os 7 pontos altos, os 6 bloquinhos vazios e os 7 pontos altos, certo? Após repetir o finalzinho da carreirinha anterior e o início dessa carreirinha de número 60, vou fazer agora 3 bloquinhos vazios, sendo 2 sobre essa base. Então, vou fazer 2 correntinhas. Sobre a terceira correntinha, vou subir um ponto alto. Em seguida, faço novamente mais 2 correntinhas. Sobre o próximo ponto alto de base, subo um ponto alto. Então, aqui eu fiz 2 bloquinhos vazios. Vou repetir o próximo bloquinho vazio. Então, eu fico com um total de 3 bloquinhos vazios feitos. Em seguida, vou fazer mais 3 bloquinhos vazios sobre os próximos 3 bloquinhos cheios de base, ficando assim com 6 bloquinhos vazios feitos. Então, sobre o próximo bloquinho vazio, vou fazer um bloquinho cheio. Sobre o próximo bloquinho cheio, vou fazer um bloquinho sobre o próximo bloquinho vazio, vou fazer um bloquinho cheio. E aí, então, vou fazer 3 bloquinhos vazios sobre os próximos 3 bloquinhos cheios de base. Em seguida, vou fazer 9 grupinhos de correntinhas presas. Na carreirinha anterior, eu falei que tínhamos 10 bases. Eu errei, desculpa. Na verdade, são 9, porque aqui esse grupinho de 7 pontos altos, eu confundi, eu contei com ele como se fosse uma base. Mas na verdade são 9 bases, e agora eu vou fazer 9 grupinhos de correntinhas presas,
Em seguida, vou repetir o restante da carreirinha, certo? Então, é uma carreirinha bem simples. Só vou fazer as 9 grupinhos de correntinhas presas e vou repetir o restante dessa carreirinha. Aí eu volto com a carreirinha de número 61. Carreirinha de número 60 finalizada. Então, aqui eu fiz 9 grupinhos de correntinhas presas e repeti o restante da carreirinha anterior. Agora, para a carreirinha de número 61, vou iniciar com 7 pontos altos. Para isso, vou fazer 9 correntinhas. Após fazer os 7 pontos altos, vou fazer 10 correntinhas. Vou pular os 6 primeiros pontos altos, sobre o 7º eu subo um ponto alto. Em seguida, vou fazer 3 pontos altos sobre os próximos 3 bloquinhos vazios. E sobre os próximos 3 pontos altos, faço também 3 pontos altos. Totalizando assim 7 pontos altos feitos. Aí, então, vou repetir os próximos 3 bloquinhos vazios. E vou fazer mais 3 sobre os próximos 7 pontos altos de base. Em seguida, vou fazer 5 pontos altos sobre o próximo grupinho de correntinhas presas. Feito os 7 pontos altos, vou fazer agora 8 bases sobre os 8 grupinhos de correntinhas presas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Sobre esses 3 bloquinhos vazios, vou fazer 3 bloquinhos cheios. Então, após fazer as 8 bases, vou fazer agora 3 bloquinhos cheios sobre os próximos 3 bloquinhos vazios. Eu mudei aqui a posição da câmera, porque estava desconfortável para mim. Aí, deixando ela assim, fico mais confortável, certo? Eu espero que não atrapalhe a videoaula. Após fazer os 3 bloquinhos vazios, vou fazer agora, aliás, os 3 bloquinhos cheios. Vou fazer agora um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio de base. Vou fazer um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. Um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio. E vou fazer 3 bloquinhos cheios seguidos nos próximos 3 bloquinhos vazios de base. Então, após fazer os 3 bloquinhos cheios, vou fazer agora um bloquinho vazio, repetindo esse bloquinho vazio aqui. E vou fazer 2 bloquinhos cheios nos próximos 2 bloquinhos vazios. Então, vou repetir o próximo bloquinho vazio. E vou fazer 2 bloquinhos cheios sobre os próximos 2 bloquinhos vazios. Em seguida, vou fazer 3 bloquinhos vazios, com uma correntinha cada bloquinho, sobre os próximos 7 pontos altos de base.
E vou repetir mais 3, ficando assim com 6 bloquinhos vazios feitos. Em seguida, vou fazer 3 pontos altos sobre os próximos 3 bloquinhos vazios. E mais 3 pontos altos sobre os próximos 3 pontos altos de base. Totalizando assim 7 pontos altos feitos. Em seguida, vou fazer 10 correntinhas. Vou pular os 6 primeiros pontos altos de base e sobre o sétimo eu subo um ponto alto. Em seguida, vou fazer 6 pontos altos duplos, que é para finalizar essa carreirinha com 7 pontos altos feitos. Então, aqui está finalizada a carreirinha de número 61. Para a carreirinha de número 62, vou iniciar repetindo os primeiros 7 pontos altos de base. Em seguida, vou fazer 8 correntinhas. Sobre a metade das correntinhas de base, vou fazer um ponto baixo. Novamente, vou fazer 8 correntinhas. E vou repetir os próximos 7 pontos altos de base. Espera aí. Em seguida, vou repetir os próximos 6 bloquinhos vazios e os próximos 7 pontos altos de base. Após fazer os 6 bloquinhos vazios e repetir os 7 pontos altos, vou repetir o próximo bloquinho vazio. Vou repetir os próximos 2 bloquinhos cheios. Vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio. E vou fazer um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio e um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. Aí, então, eu vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio. E vou repetir os próximos 7 pontos altos de base. Em seguida, vou fazer grupinhos de correntinhas presas sobre as bases. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bases. Então, vou fazer 8 grupinhos de correntinhas presas. Em seguida, vou repetir os próximos 7 pontos altos de base, os próximos 6 bloquinhos vazios e os próximos 7 pontos altos de base, certo? Vou fazer aqui minha carreirinha e retorno para terminarmos essa carreirinha. Após fazer os 7 grupinhos de correntinhas presas e repetir o restante dessa carreirinha, vou fazer agora 8 correntinhas, um ponto baixo sobre a metade dessas correntinhas de base. Novamente faço 8 correntinhas e repito os próximos 7 pontos altos de base.
Então, aqui está finalizada a carreirinha de número 62. Para a carreirinha de número 63, vou iniciar fazendo 9 correntinhas e 7 pontos altos. Após fazer os 7 pontos altos, vou fazer agora 12 correntinhas. Vou pular para a última correntinha de base, vou fazer um ponto baixo. Em seguida, vou repetir o próximo ponto baixo de base e vou acrescentar mais um sobre a próxima correntinha, totalizando assim 3 pontos baixos feitos. Em seguida, vou fazer novamente 12 correntinhas. Vou pular os 6 primeiros pontos altos de base, sobre o sétimo eu subo um ponto alto. Em seguida, vou fazer 6 pontos altos. Aí eu vou contar com esse aqui como o primeiro e vou fazer mais 6. 3 sobre os próximos 3 bloquinhos vazios e os outros 3 sobre os próximos 3 pontos altos de base. Em seguida, vou repetir os próximos 3 bloquinhos vazios. E vou fazer mais 3 sobre os próximos 7 pontos altos de base. Então, aqui eu tenho 6 bloquinhos vazios feitos. Em seguida, vou fazer 5 pontos altos sobre o próximo grupinho de correntinhas presas. Em seguida, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bases sobre esses 7 grupinhos de correntinhas presas, certo? Então, vou fazer aqui as 7 bases e retorno com o restante da carreirinha. Após fazer as 7 bases, vou fazer mais uma sobre esses 2 bloquinhos cheios, totalizando assim 8 bases feitas. Então, vou fazer 5 correntinhas e vou subir um ponto alto sobre o sétimo ponto alto de base. Então, aqui eu tenho 8 bases feitas. Agora, eu vou fazer um bloquinho cheio sobre esse bloquinho vazio. E vou fazer mais um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho cheio de base. Ficando assim com 2 bloquinhos cheios feitos. Em seguida, vou repetir o próximo bloquinho vazio. Vou repetir o próximo bloquinho cheio. E vou fazer mais um sobre o próximo bloquinho vazio. Então, após fazer esses 2 bloquinhos cheios, vou fazer agora um bloquinho vazio e um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho cheio de base. Em seguida, eu vou fazer mais outro bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. Dessa forma. Aí, então, vou fazer 3 bloquinhos vazios sobre os próximos 7 pontos altos de base.
Vou repetir mais 3 bloquinhos vazios, ficando assim com 6 bloquinhos vazios feitos. Aí, então, vou fazer 3 pontos altos sobre os próximos 3 bloquinhos vazios e mais 3 pontos altos sobre os próximos 3 pontos altos de base, ficando assim com 7 pontos altos feitos. Em seguida, vou fazer 12 correntinhas. Vou pular para a última correntinha de base e vou fazer um ponto baixo. Vou repetir o próximo ponto baixo de base e acrescentar mais um sobre a próxima correntinha, ficando assim com 3 pontos baixos feitos. Em seguida, vou fazer novamente 12 correntinhas. Vou pular os 6 primeiros pontos altos de base, sobre o sétimo eu subo um ponto alto. Em seguida, vou fazer 6 pontos altos duplos, que é para finalizar essa carreirinha com 7 pontos altos feitos. Então, aqui está finalizada a carreirinha de número 63. Aí, vocês devem ter se perguntado por que esses 2 bloquinhos cheios ficou por cima dessa flor. Aí, deixa eu explicar para vocês, então. Quando eu fui fazer o gráfico desse trilho de mesa, eu fiz um pequeno cálculo errado, como vocês podem ver, e agora não tem mais como consertar. Eu fiquei pensando aqui como consertar e não tem. Aí, na hora que eu estava fazendo o gráfico, eu não vi esse erro, não percebi, vim perceber agora, quando fui fazer a carreirinha. Mas aí, eu não posso deixar de perder o trilho de mesa por causa desse erro, né? Vou continuar fazendo, porque não tem como desmanchar, não tem como consertar, para colocar essa flor um pouquinho mais para frente. Eu teria que desmanchar várias carreirinhas, talvez quase todas, para poder consertar esse erro aqui. E eu não vou deixar esse tanto de trabalho parado, né? Por causa de um erro. Eu vou continuar o trilho de mesa. Não gosto, me incomoda muito o erro assim, trilho de mesa. Eu sempre tento consertar, mas esse aqui não tem como consertar, não. Eu só tenho a pedir desculpas por esse erro, eu não percebi na hora que eu fiz o gráfico desse trilho de mesa. Tá me incomodando muito, mas vou passar por cima e vou continuar fazendo. Porque eu não vou jogar fora o trabalho que eu fiz, não. Vou continuar fazendo. Certo? Então, desculpas por esse erro aqui. Mas ainda bem que é pequeno, né? Um pequeno errozinho, mas não deixa de ser um erro. Me incomoda muito, muito, muito quando eu erro assim. Não tem como consertar. Mas vamos lá, vida que segue. Para a carreirinha de número 64, vou iniciar repetindo os primeiros 7 pontos altos. Após fazer os 7 pontos altos, vou fazer agora 14 correntinhas, um ponto baixo sobre a última correntinha. Vou repetir os 3 pontos baixos e acrescentar mais um aqui na próxima correntinha, ficando assim com 5 pontos baixos feitos e 14 correntinhas de separação. Aí vou repetir esses 7 pontos altos, os 6 bloquinhos vazios e os próximos 7 pontos altos.
Após fazer os 7 pontos altos, vou repetir o próximo bloquinho vazio e vou repetir os próximos 7 pontos altos. Em seguida, vou repetir o próximo bloquinho vazio e vou repetir também os próximos 7 pontos altos de base. Em seguida, vou fazer sobre as próximas 7 bases, 7 grupinhos de correntinhas presas. Aí, então, vou repetir os próximos 7 pontos altos, os próximos 6 bloquinhos vazios e os próximos 7 pontos altos também. Então, aqui eu vou fazer 7 grupinhos de correntinhas presas e vou repetir até aqui o restante da carreirinha, certo? Então, após fazer os 7 grupinhos de correntinhas presas e repetir aqui o finalzinho da carreirinha anterior, vou fazer agora 14 correntinhas, 5 pontos baixos, sendo o primeiro sobre a última correntinha, vou repetir os próximos 3 e acrescentar mais um aqui na próxima correntinha. Aí, então, vou fazer 14 correntinhas novamente e vou repetir os próximos 7 pontos altos de base. Então, primeiramente, vou fazer as 14 correntinhas. E vou fazer os 5 pontos baixos. Em seguida, vou fazer 14 correntinhas novamente. E vou repetir os próximos 7 pontos altos de base. Após fazer os 7 pontos altos, eu finalizei a carreirinha de número 64. Agora, para a carreirinha de número 65, vou iniciar com 9 correntinhas e 7 pontos altos. Após fazer os 7 pontos altos do início dessa carreirinha, vou fazer 16 correntinhas e 7 pontos baixos, repetindo os 5 de base, acrescentando um nessa última correntinha e outro nessa primeira, totalizando assim 7 pontos baixos. Então, aqui eu vou fazer as 16 correntinhas. Feito os 7 pontos baixos, vou fazer novamente 16 correntinhas e vou pular os primeiros 6 pontos altos de base, subindo um ponto alto sobre o 7º ponto alto de base. Em seguida, vou fazer 3 pontos altos sobre os próximos 3 bloquinhos vazios e mais 3 sobre os próximos 3 pontos altos, totalizando assim 7 pontos altos feitos. Em seguida, vou repetir os próximos 3 bloquinhos vazios.
Vou fazer mais 3 sobre os próximos 7 pontos altos de base, totalizando assim 6 bloquinhos vazios feitos. Em seguida, vou fazer 5 pontos altos sobre o próximo grupinho de correntinhas presas. Então, aqui eu conto esse primeiro ponto alto, fiz mais 5 sobre esse grupinho de correntinhas presas e mais um aqui sobre o próximo ponto alto de base. Então, fiquei com 7 pontos altos nesse grupinho aqui, certo? Agora, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bases. Então, sobre esses 7 grupinhos de correntinhas presas, vou fazer 7 bases. Vou fazer aqui e retorno com o restante da carreirinha. Então, após fazer as 7 bases sobre os 7 grupinhos de correntinhas presas, vou fazer agora mais uma base sobre esses 2 bloquinhos cheios. Então, vou fazer 5 correntinhas. E um ponto alto sobre o último ponto alto de base da carreirinha anterior. Então, aqui eu fiquei com 8 bases no total. Aí, agora, vou repetir esse bloquinho vazio. Vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio. Em seguida, vou fazer 2 bloquinhos cheios, sendo o primeiro sobre esse bloquinho cheio de base e o segundo sobre o próximo bloquinho vazio de base. Infelizmente, vai ficar por cima da flor novamente, me dá uma agonia muito grande, mas é o jeito, tem como não. Já pensei de todas as formas, tentei calcular aqui de todo jeito para tentar mudar isso, mas não tem. Esses 2 conjuntinhos de bloquinhos cheios, né? Porque são 2 que separam esses bloquinhos dessa parte rendada. Esses 2 conjuntinhos, grupinhos de bloquinhos cheios, vai ter que ficar por cima da flor mesmo. Infelizmente, foi erro de cálculo meu. Não sei como isso aconteceu, mas aconteceu, porque imprevistos acontecem. Fico chateada porque não tem como consertar. Vamos lá. Agora vou fazer sobre os próximos 7 pontos altos, 3 bloquinhos vazios, de uma correntinha cada. Em seguida, vou repetir mais 3 bloquinhos vazios, totalizando assim 6 bloquinhos vazios feitos. Vou fazer sobre os próximos 3 bloquinhos vazios, 3 pontos altos. E sobre os próximos 3 pontos altos, também vou fazer 3 pontos altos. Ficando assim com 7 pontos altos feitos. Em seguida, vou fazer 16 correntinhas, 7 pontos baixos, mais 16 correntinhas, vou pular os 6 primeiros pontos altos, sobre o sétimo eu subo um ponto alto. Então, vou fazer 16 correntinhas e 7 pontos baixos.
Após fazer os 7 pontos baixos, repeti então os 5 de base e acrescentei mais um no começo e no final. Agora vou fazer novamente 16 correntinhas. Vou pular os 6 primeiros pontos altos sobre o sétimo. Eu subo um ponto alto e faço mais 6 pontos altos duplos, que é para finalizar essa carreirinha com os 7 pontos altos. Carreirinha de número 64 finalizada. Então, aqui eu fiz os 7 pontos altos. Na verdade, eu fiz um primeiro ponto alto e 6 pontos altos duplos, né? Mas aqui eu conto com 7 pontos altos. Para a carreirinha de número 65, é o seguinte. Então, como eu mudei a posição da câmera de gravar, para vocês aí tá saindo menor, porque tá bem pertinho. Então, não tem como ver a carreirinha completa, mas eu vou me virando aqui para mostrar para vocês. Seguinte, nessa carreirinha de número 65, vou repetir os primeiros 7 pontos altos. Vou fazer novamente 60. 60, meu Deus. Vou repetir novamente 16 correntinhas. Vou repetir os 7 pontos altos. Aliás, os 7 pontos baixos. Vou fazer novamente 16 correntinhas. Vou repetir os próximos 7 pontos altos. Aí, então, vou repetir os próximos 6 bloquinhos vazios. Os próximos 7... Ai, meu Deus, é muito número, peraí. Os próximos 7 pontos altos. Sobre as bases, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conjuntinhos de 8 grupinhos de correntinhas presas. Sobre esses 2 bloquinhos vazios, também vou fazer um grupinho de correntinhas presas. Porém, no lugar de prender sobre as correntinhas com ponto baixo, vou prender sobre esse ponto alto aqui. Ou seja, vou fazer 3 correntinhas, vou prender com ponto baixo sobre esse ponto alto, vou fazer mais 3 correntinhas e continuo com os grupinhos de correntinhas presas, né? Então, vou ficar no total com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupinhos de correntinhas presas. Vou repetir o restante da carreirinha, as 16 correntinhas, os 7 pontos baixos, as 16 correntinhas novamente e os próximos 7 pontos altos, certo? Como é uma carreirinha de repetição, eu vou cortar essa parte do vídeo e vou voltar já com a carreirinha finalizada. Só lembrando que aqui vou ficar com 9 grupinhos de correntinhas presas, sendo 8 sobre as bases e o primeiro sobre esses 2 bloquinhos vazios. Vou fazer aqui e volto para mostrar para vocês, tá bom? Carreirinha de número 66 finalizada. Então, aqui eu fiz 9 grupinhos de correntinhas presas, sendo que o primeiro grupinho eu fiz sobre esses 2 bloquinhos vazios. O restante da carreirinha, eu repeti a carreirinha anterior. Aí, o que é que acontece? Quando eu estava, na verdade, já tinha finalizado essa carreirinha, já ia voltar a gravar aqui para vocês, quando eu percebi mais um erro, que eu não sei o que está acontecendo com a minha cabeça hoje. Esse erro foi meu mesmo, não foi nem do gráfico que eu fiz, não. Aqui, bem no meio dessa florzinha, dessa terceira florzinha abençoada, era para eu ter feito um bloquinho cheio do jeito dessa aqui e dessa aqui também. Tá vendo? As duas têm 3 bloquinhos cheios feitos. Essa aqui eu viajei e não prestei atenção e fiz um bloquinho vazio no meio dela. Se você quiser desmanchar, você for
perfeccionista mais do que eu. Se você quiser desmanchar e corrigir esse erro, fique à vontade. Eu não vou desmanchar, porque se eu for desmanchar para gravar, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreirinhas. Então, se eu fosse gravar tudo de novo, porque aqui eu iria fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreirinhas. Então, se eu fosse desmanchar essas 7 carreirinhas, ia perder muito tempo de gravação. Então, não é fácil eu desmanchar para corrigir um bloquinho desse e voltar a gravar tudo de novo. Aí, iria atrasar a videoaula, porque 1 hora que vocês assistem aí, eu passo mais ou menos 3 horas para gravar, porque eu preciso gravar, dar pausa, fazer a carreirinha, o passo a passo, e fazendo devagarzinho. Então, na edição eu corto várias partes, vocês já notaram que o vídeo é sempre cortado, algumas partes, para vocês ficam mais curtos, tipo um vídeo de 1 hora, como é esse que está acontecendo nessas partes. Eu estou dividindo em 1 hora, 1 hora e pouco. Na verdade, foram 2 horas, 3 que eu gravei. Aí eu tento diminuir ao máximo para ficar somente 1 hora. Então, eu não vou desmanchar para corrigir, porque graças a Deus esse trilho de mesa vai ficar para mim. Então, é algo que me incomoda? É, porque eu queria que ficasse tudo perfeitinho. Porém, me incomoda muito mais ter que desmanchar o passo a passo. Agora, se você quiser desmanchar, fazer de novo, consertar esse bloquinho, aí você pode desmanchar, tá bom? O seu está corrigindo e tudo mais. Esse erro aqui não tem como eu corrigir, mas erros acontecem. Não adianta que 1 hora ou outra a gente erra, né? Infelizmente. E aí vai ficar assim mesmo. E vou ficar com meu trilho de mesa lindo, maravilhoso. Aposto que talvez algumas de vocês nem notaram esse bloquinho aqui. Outras notaram porque tem gente que é mais assim, presta mais atenção, né, e tudo. Talvez até corrigiu aí sozinha. E eu aqui fiz o bloquinho vazio. Meu Deus do céu. Às vezes é por causa da correria em casa e aquele ansiedade de gravar logo, porque esse passo a passo é muito longo. E aí eu acabo errando que nem beijo. Mas vamos lá, para a carreirinha de número, deixa eu ver, até me perdi, 67. Vou iniciar fazendo 3 pontos, aliás, 6 pontos baixíssimos, até chegar no último ponto alto de base. Sobre o sétimo ponto alto, vou subir um ponto alto fazendo 3 correntinhas. Em seguida, nas próximas 6 correntinhas, vou fazer 6 pontos altos, ficando assim com 7 pontos altos feitos. Vou arrumar aqui direitinho os pontos altos sobre as correntinhas. Então, aqui eu fiz os 7 pontos altos. Agora, eu vou fazer 14 correntinhas e vou fazer a diminuição aqui desses 7 pontos baixos, sendo que eu vou pular o primeiro e o último, ficando assim somente com 5 pontos baixos. Feito as 14 correntinhas, vou pular aqui o primeiro, vou repetir o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Então, aqui eu fiz 5 pontos baixos. Em seguida, eu vou fazer novamente 14 correntinhas.
Sobre as últimas 6 correntinhas de base, vou fazer 6 pontos altos, sendo o sétimo sobre o próximo ponto alto de base. Em seguida, vou fazer 10 correntinhas. Vou pular os 6 primeiros pontos altos, sobre o sétimo eu subo um ponto alto. Em seguida, faço 3 pontos altos sobre os próximos 3 bloquinhos vazios e mais 3 sobre os próximos 3 pontos altos de base, ficando assim com 7 pontos altos feitos. Aí, então, vou repetir os próximos 3 bloquinhos vazios. E vou fazer mais 3 sobre os próximos 7 pontos altos de base, totalizando assim 6 bloquinhos vazios feitos. Em seguida, vou fazer sobre esse primeiro grupinho de correntinhas presas 5 pontos altos. Aqui eu tenho o primeiro, fiz mais 5 sobre esse grupinho de correntinhas presas. O sétimo eu faço sobre o próximo ponto alto de base. Então, aqui eu tenho 7 pontos altos feitos. Em seguida, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bases, porque sobre esse último grupinho de correntinhas presas também vou fazer um grupinho de 7 pontos altos, sendo o primeiro sobre esse ponto alto, 2 pontos altos sobre as próximas correntinhas, um ponto alto duplo sobre o ponto baixo, 2 pontos altos sobre as próximas correntinhas, e sobre o próximo ponto alto eu faço o sétimo ponto alto desse grupinho, certo? Vou fazer 7 bases e um grupinho de 7 pontos altos. Após fazer as 7 bases e fazer o grupinho de 7 pontos altos, eu espero que você tenha conseguido fazer, que tenha dado tudo certinho aí. Mas você pode deixar nos comentários se você tiver ficado com alguma dúvida, certo? Vou fazer agora 3 bloquinhos vazios sobre os próximos 7 pontos altos de base. Em seguida, vou repetir mais 3 bloquinhos vazios, totalizando assim 6 bloquinhos vazios feitos. Aí, então, vou fazer 3 pontos altos sobre os próximos 3 bloquinhos vazios e sobre os próximos 7 pontos, aliás, sobre os próximos 3 pontos altos de base, ficando assim com 7 pontos altos. Aí, então, vou fazer 10 correntinhas. Vou pular os 6 primeiros pontos altos, sobre o sétimo eu vou subir um ponto alto. Em seguida, vou fazer 6 pontos altos sobre as próximas 6 correntinhas de base.
Então, aqui eu tenho 7 pontos altos feitos, vou fazer agora 14 correntinhas. Vou pular o primeiro ponto baixo de base e sobre o segundo vou fazer um ponto baixo. Em seguida, vou repetir o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, ficando assim com 5 pontos baixos feitos. Em seguida, vou fazer 14 correntinhas novamente. Sobre as últimas 6 correntinhas, vou fazer 6 pontos altos. O sétimo ponto alto vou fazer sobre o próximo ponto alto de base. Então, aqui eu finalizei a carreirinha de número 67. Para a carreirinha de número 68, vou iniciar repetindo os primeiros 7 pontos altos de base. Após repetir os 7 pontos altos de base, vou fazer 14 correntinhas e 3 pontos baixos, porque eu vou diminuir um no começo e um no final. Feito então os 3 pontos baixos, vou fazer novamente 14 correntinhas. Vou repetir os próximos 7 pontos altos de base. Em seguida, vou fazer 8 correntinhas e um ponto baixo, bem no meio dessas correntinhas de base. Novamente, vou fazer mais 8 correntinhas e vou repetir os próximos 7 pontos altos. Aí, então, vou repetir os próximos 6 bloquinhos vazios aqui do início. Vou repetir os próximos 7 pontos altos. Vou fazer 7 grupinhos de correntinhas presas sobre as próximas 7 bases. Vou repetir os próximos 7 pontos altos, os próximos 6 bloquinhos vazios e os próximos 7 pontos altos. Certo? Aqui vou fazer 8 correntinhas, um ponto baixo, 8 correntinhas. Repito novamente os próximos 7 pontos altos. Então, vou repetir aqui os próximos passos, vou fazer 7 grupinhos de correntinhas presas e vou repetir os próximos passos também aqui, ó, dos 7 pontos altos, 6 bloquinhos vazios, 7 pontos altos, certo? Já já retorno com o restante da carreirinha. Então, após fazer os 7 grupinhos de correntinhas presas, eu repeti aqui os 7 pontos altos, os 6 bloquinhos vazios e os outros 7 pontos altos. Agora, vou fazer 8 correntinhas e um ponto baixo aqui no meio dessas correntinhas de base. Em seguida, vou fazer mais 8 correntinhas.
Vou repetir os próximos 7 pontos altos de base. Vou fazer, então, 14 correntinhas. Vou pular o primeiro ponto baixo de base. Sobre o segundo, vou fazer um ponto baixo. Em seguida, vou fazer outro ponto baixo sobre o terceiro ponto baixo de base. E outro sobre o quarto, ficando assim com 3 pontos baixos feitos. Aí, então, vou fazer mais 14 correntinhas e vou repetir os próximos 7 pontos altos de base. Então, aqui eu finalizei a carreirinha de número 68. Agora, para fazer a carreirinha de número 69,